Ali o apóstolo Pedro escreveu o seguinte: o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? É uma questão, uma pergunta que o apóstolo faz. Se o juízo vai começar com aqueles que creem, o que acontecerá com aqueles que ainda não creem? Como é que vai ser essa situação? Por isso Jesus mostrou primeiro o seu julgamento às 7 igrejas. Se você pegar o capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, Jesus se preocupa em falar com as igrejas. E a partir do verso 4, ele começa então a mostrar para o mundo todo como vai ser as coisas, os últimos acontecimentos. Por que Jesus fala às 7 igrejas? Como eu já falei, se existia várias outras igrejas, por que ele escolheu 7? Provavelmente é porque essas 7 igrejas, elas falam a respeito da plenitude das igrejas em todos os lugares e em todas as épocas, desde o seu nascimento até a sua subida. Jesus fala às igrejas sobre a obra que começou na profecia que falava sobre o seu nascimento, sobre a sua vida, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição e sobre a sua vinda, novamente, para buscar a sua igreja. É interessante que algumas pessoas ainda hoje começam a usar muito a expressão que Deus é amor, e nós vamos ver aqui em Apocalipse que Jesus que está falando aqui, que tipo de amor ele está expressando às igrejas, e ao mesmo tempo as cidades a qual essas igrejas estavam inseridas. Ok? Apesar de Jesus falar às igrejas, mandar cartas às igrejas, ele está pegando o contexto geral da cidade para poder aplicar na igreja, para que a igreja faça uma diferença independente de onde está inserido. Porque algumas pessoas querem paz, querem um lugar sem tribulação, sem nenhum tipo de tormento, mas Jesus está dizendo o seguinte, de certa forma, a seguinte expressão: você precisa manter paz e ser fiel até o fim, independente de onde você está inserido. Tem pessoas que querem trabalhar em algumas empresas e não querem ter problemas, nenhum tipo de conflito. E Jesus está dizendo, você vai ter paz, vai ser fiel até o fim, mesmo que haja conflito onde você está inserido. Porque é assim que funciona. O cristianismo, ele não veio, ou não existe apenas para nos trazer paz, irmãos. O cristianismo veio para nos trazer, de verdade, uma grande revolução dentro do ser humano. Por quê? Porque ele veio para mexer conosco, de dentro para fora. O crente não é aquele que muda de fora para dentro. O cristão é aquele que começa a mudar de dentro para fora. Deus não está interessado que você corte seu cabelo, não se maquie necessariamente. Ele quer que você entenda que por dentro você não tem que continuar sendo um sepulcro caiado. Ou seja, bonito por fora e por dentro podre. Ele quer que você comece a mudar de dentro para fora. Por isso que ele habita dentro de você. Porque é de dentro para fora que ele quer que as coisas sejam renovadas. E essas experiências, se você ler com bastante cuidado e carinho, a carta que Jesus transmite a João para mandar essas igrejas, Jesus sempre vai levantar ali elogios e depois vai falar, porém eu tenho contra ti essa situação. Apesar de 2 igrejas foi mais elogios, Jesus está preocupado em não só exortar a igreja, mas também dizer, vocês estão indo bem nessa direção, vocês estão fazendo muito bem, sabe? A Tiatira, por exemplo, tem uma parte, Jesus fala assim, olha, vocês estão ainda melhor agora do que no começo, ou seja, vocês conseguiram entender que precisam crescer na vida de vocês, então estão fazendo melhor do que, mas ainda existe alguma coisa que precisa. Então, irmãos, a nossa vida não se resume a nos converter ao Evangelho e participar de uma igreja, nossa vida ela é inserida no Cristo que nos transforma de dia, de glória em glória, a semelhança dele para a glória do Pai. Sabe, a melhor forma de entendermos o amor de Deus por nós é termos a convicção de que Deus quer mudar a nossa história todos os dias. Sabe, esse conflito que está tendo em Israel, por exemplo, eu vi uma expressão semana passada, ou essa semana, que me tocou profundamente, apesar de achar uma expressão muito dura. Alguém disse que em Israel, uma das frases, uma das palavras que eles usam para falar sobre terrorismo, tem a conotação de aquele que dá glórias a Deus. Eu não entendi, e eu ouvi de novo, e o que a pessoa está querendo é o seguinte, olha, quando a pessoa usa essa palavra,
Ela está querendo dizer o seguinte: tudo o que acontece é para a glória de Deus. Quer dizer que Deus quer o que está acontecendo lá, Deus quer a morte, Deus quer a depreciação humana, Deus quer aquela revolta toda, aquele ódio todo. Não, Deus não quer, mas Deus está permitindo que aquilo aconteça para Ele dizer o seguinte: olha, como vocês estão indo, vivendo sozinhos, vocês precisam de mim. Então, quando aquela pessoa dizendo assim, quando isso acontece, é uma forma de Deus chamar a nossa atenção em que direção, como ser humano, nós estamos indo, e que de fato Ele tem para nos dar, para nos apresentar e para nos transformar. E como nós já falamos semanas anteriores, provação não é para destruir a gente, provação é para nos tornar pessoas aprovadas. A tentação, ela vem com a intenção de nos destruir. Mas uma vez que a tentação, ela é vencida, ela se torna algo que nós, então, não teremos mais dificuldades. Agora, toda a aprovação que vem sobre nós é para que você possa ser aprovado, se tornar mais forte e continuar a sua caminhada. Nós que somos casados, por exemplo, nós temos várias situações que nós poderíamos contar e compartilhar sobre momentos que, se nós dessemos uma vazão maior, nós não estaríamos mais casados hoje. Pode ser provação ou pode ser uma tentação. A aliança que eu tenho aqui não impede, por exemplo, que eu traia a minha esposa, mas é um alerta para dizer, eu tenho uma aliança com alguém. Então, a tentação, se uma vez eu conseguir suportar, eu venci a tentação. Se não, eu posso perder a minha família. Então, nós temos que entender que o que Cristo quer, o cristianismo quer, o evangelho quer, é nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus, ao ponto de negar até mesmo as nossas vontades, para que a vontade do Pai seja realizada de uma forma completa e plena em todas as nossos momentos, a nossa história. Em cada período da igreja, a realidade das 7 igrejas esteve presente, podemos ver sinais delas em cada congregação local. Se você pegar todas as experiências dessas igrejas, você vai poder olhar para a sua igreja, a Esperança, ou qualquer outra igreja que você participe ou participou, e você vai encontrar tantas as qualidades, quanto também aquelas coisas que não eram tão boas e que Jesus estava ali exortando para que eles mudassem a postura. Todas as cartas têm basicamente a mesma estrutura: apresentação, apreciação, reprovação e promessas. Jesus nunca os deixou sozinhos. Aliás, é uma coisa que nós, como crentes em Cristo, na igreja, tem que voltar a exercitar. Nunca, em nenhum lugar, Jesus vai dizer que nós seremos mais do que vencedores e jamais teremos provações. Pelo contrário, a promessa de Cristo absoluta e única é: vocês nunca estarão sozinhos. A diferença, muitas vezes, entre nós que cremos em Cristo e aqueles que não creem em Cristo, ou que estão passando por momentos de dificuldades, não é necessariamente a ausência de lutas ou a paz absoluta, mas a questão da companhia cotidiana que nós temos, que é Cristo. É Ele que vai ser o nosso suporte, Ele que vai ser a nossa estrutura, Ele que vai ser aquele que vai nos dar uma direção, uma palavra de sabedoria e indicar, talvez, inclusive, alguém para que possa conversar conosco e nos dar bons conselhos. A promessa de Cristo é essa: vocês nunca estarão sozinhos. Aquele sentimento de solidão que muitas vezes nós temos, não é porque Ele está ausente, é porque nós não estamos conseguindo enxergar. Mas se nós crermos na palavra do Senhor, nós vamos perceber que Ele está mais perto do que talvez nós imaginávamos. 2 das igrejas, dessas 7 que estão ali em Apocalipse, 2 delas só receberam elogios. Esmirna e Filadélfia. Ok? 4 delas receberam elogios e críticas. A igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, que vamos estudar hoje, e Sardes, recebeu tantos elogios quanto também repreensões. Agora, a igreja de Laodiceia só recebeu críticas. Essa igreja é uma benção. Aí dá para perceber o quanto Jesus estava preocupado com essa igreja. Ele criticou. Então, a crítica não vem só para quem você não gosta, a crítica também é para quem você gosta. Então, se você ama a pessoa que está ao teu lado, dá uma crítica, mas sempre dá uma solução depois, tá? Porque Jesus também fala uma coisa interessante aqui para Laodiceia. Muito bem. As 7 igrejas nos ensinam algumas lições, vamos tentar achar uma rapidamente aqui no tempo que nós temos hoje à noite. Cristo é conhecido na igreja e através da igreja. Tiatira, uma igreja que se deixou contaminar.
Mas nós cremos também que Cristo é conhecido na igreja e através da igreja. Nós aqui, por exemplo, eu como pastor, acredito que nós precisamos da convivência de uma igreja. Porque é na igreja que nós crescemos, é na igreja que nós aprendemos a olhar como por um espelho e entender que nós não somos perfeitos e que as pessoas que estão ao nosso lado também não são perfeitas. E nos faz entender que nós não temos que procurar pessoas semelhantes a nós para que possamos estar bem, mas pessoas que possam nos ensinar alguma coisa. E muitas vezes estarão na igreja as diferenças que vão nos fazer crescer. A igreja não foi feita para que você sinta-se bem, a igreja foi feita para que você seja cutucado de vez em quando. Compreende? Eu creio particularmente em algo que muitas pessoas não creem. Já falamos aqui sobre isso. As pessoas pegam a expressão de Paulo em Coríntios e falam: vocês não sabem que são o templo do Espírito Santo, e transformam isso dizendo para si mesmos: eu sou a igreja de Cristo, eu não preciso de mais nada. Mas o apóstolo Paulo diz: vocês são pedras vivas na construção de um templo para a glória de Deus. Então eu não sou a igreja, você não é a igreja, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja que estão sendo construída para a glória de Deus, para que o Senhor habite. A Bíblia chama a igreja de noiva. Apocalipse fala sobre o casamento do noivo, do cordeiro. Casamento com quem? Com a igreja. Qual a igreja? Aquela que está sendo construída com pessoas da batista, da presbiteriana, da metodista, da católica, seja de qual igreja for, que temem ao Senhor, que confessem ao Senhor, que entreguem o seu coração, a sua vontade, a sua mente, as suas obras nas mãos do Senhor. Essas pessoas fazem parte da igreja. Nós, como igreja local, somos um experimento, um momento de sermos provados, para sermos aperfeiçoados para participar da igreja real de Cristo. Então eu praticamente creio que antes de ver Cristo, João, lá no capítulo 1, verso 12 e 13, antes da visão que ele teve, ele viu os 7 candeeiros e a plenitude da igreja na terra, e só depois ele viu Cristo glorificado da igreja. Ele teve a visão, vamos ler lá rapidamente, Apocalipse capítulo 1, verso 12 e verso 13, para que você possa entender um pouco melhor, ou lembrar daquilo que nós já estudamos. Apocalipse capítulo 1, verso 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. No versículo 20 ele explica: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e as 7 candeeiros são as 7 igrejas. A visão que João teve, então, ele viu as 7 igrejas, ele viu os candeeiros, e no meio do candeeiro ele viu algo semelhante ao Filho do Homem, Jesus Cristo. Então Jesus está no meio da igreja. A partir das igrejas, Jesus se manifesta às pessoas. Por isso que muitos de nós estamos tão machucados e decepcionados com a igreja, porque a igreja não tem demonstrado Cristo para nós, ou para as pessoas. E volto a repetir, a Bíblia foi escrita para aqueles que creem. Então aqueles que creem têm a obrigação de compreender que eles são instrumentos de Deus para mudar a história da nossa nação, deste mundo, para a glória de Deus. A partir da igreja, Cristo tem que se manifestar. Você está orando para que Deus converta um parente seu? Então ore para que Deus converta o seu coração a Ele primeiro. Porque é a partir daqui, meu irmão, é a partir daqui que as coisas podem mudar lá fora. Não é você apontando o dedo para ninguém, mas é você conseguindo viver os princípios que Deus tem para cada um de nós, para que as pessoas possam se interessar, lerem em você, nas entrelinhas, quem é de fato Jesus nas nossas vidas. Porque é tão fácil falar que Deus é amor, que Jesus é amor, que aceita você como você é, e não compreendemos as Escrituras na sua simplicidade, na sua profundidade. Sabe, tem um desses programas americanos, onde sempre tem lá alguém fazendo entrevistas, ou tem uma pessoa que está sendo lá entrevistada com pessoas fazendo perguntas. Um jovem chegou para um senhor e perguntou o seguinte: olha, na Bíblia que eu li uma vez, há muito tempo atrás, a Bíblia dizia o seguinte, que Deus proibiu o ser humano, o Adão, de comer do fruto do conhecimento. E o jovem dizendo àquele senhor, de uma forma até um pouco ofensiva, assim: eu percebo que o senhor tem muito conhecimento. Não parece uma coisa esquisita, estranha, Deus prometer, impedir ou não querer que um ser humano tenha conhecimento
já que o Senhor, por exemplo, tem, não parece estranho você querer servir a um Deus que proíbe que os seus seguidores tenham acesso ao conhecimento? Aquele Senhor disse sim, eu entendo a sua pergunta, e sabe, ela é muito interessante. Inclusive, quem primeiro questionou isso foi uma serpente. O que ele quis dizer com isso? A questão não é se você conhece, mas o que você conhece? A resposta do homem no Gênesis foi: não, ele não me proibiu, ele só disse que se eu não obedecer eu vou morrer. Sabe, outras pessoas pensam assim, até canções que nós cantamos, eu gosto inclusive de alguma dessas canções, mas são complicadas. Por quê? Porque diz que nós queremos de volta o que é nosso, que nós exigimos direito. Pastores ensinam que você tem que exigir de Deus aquilo que é seu por direito, e se você for ler Romanos, o que você tem direito é morte. E isso as pessoas não pensam. Senhor, eu quero aquilo que eu tenho, que é o meu direito. E a Bíblia diz que o salário do pecado é... Qual que é o seu direito? Nós temos que entender, conhecer as Escrituras, para que possamos então com ela conversarmos. Como já falamos várias vezes, a Bíblia é uma carta escrita. Pega um capítulo, um texto bíblico e faça de conta que Deus está falando com você. Mas pastor, Deus fala comigo. Abre a Bíblia no versículo e fala comigo. Verdade. Mas pega um capítulo inteiro de um texto bíblico e faz com que Deus esteja falando com você. Ele está dizendo para você o seguinte. Versículo 12. Volta, olha quem está falando com você. E aí o Jeffrey, assustado, ele olha ao lado e vê 7 candeeiros, e no meio do candeeiro parece o Filho de Deus, e ele está dizendo o seguinte: Jeffrey, eu quero que você entenda o seguinte. Eu ajo através das igrejas. Você quer fazer parte desse processo? Sabe, quando você, capítulo 2, fala ao anjo da igreja de Éfeso: eu tenho contra você, Jeff, que você perdeu seu primeiro amor. Leia as Escrituras como se você estivesse ali naquele momento sendo interpelado pelo Senhor. Quando você lê o versículo Salmo 23, que a gente fala bastante: Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou nada me falta, que você possa entender que está falando com você. Olha, o Senhor é seu pastor, você crê nisso, então nada te falta. Nada te falta. Mas falta dinheiro para pagar isso, falta não sei o quê, mas nada te falta, porque a paz que excede todo o entendimento está sobre você, e a partir disso você pode conseguir encontrar saídas que você não encontraria estando numa tribulação plena e completa. Sabe, nós precisamos entender que a partir da igreja, Cristo é conhecido. Ninguém verá Cristo da glória fora da igreja. Você pode ter experiências, mas você não vai ver a glória completa fora da igreja. A salvação é por meio de Jesus. Nós não cremos que a salvação vem pela igreja. Nós cremos que a salvação vem através de Jesus. Mas nós cremos que se você é salvo, você faz parte da igreja de Cristo, você precisa ter a convivência com Ele. A Bíblia está repleta de experiências sobre isso. Você que é mais maduro, tenha paciência com aquele que é mais, que está começando a caminhada. Sabe? Amar o seu inimigo não é amar aquele inimigo de profissão que você tem, é amar o seu inimigo dentro da igreja, que você não gosta. Viver para poder experimentar vitória sobre a sua cobiça, sobre o seu olhar cobiçoso, sobre o seu orgulho, é com as pessoas da igreja. O tirar a trave do olho, o cisco do olho do teu irmão enquanto tem uma trave no seu, não é das pessoas de fora, são as pessoas de dentro. Por quê, irmãos? Porque nós fomos chamados para sermos um único corpo em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia fala muito sobre a experiência, por exemplo, da igreja como noiva, Cristo como noivo, a igreja como um corpo, a igreja como pessoas que têm uma cabeça. Por que tem essas expressões todas? Porque nós precisamos uns dos outros. E eu não posso, diz o apóstolo Paulo, ter comunhão com Cristo e com uma prostituta. Não tem como. Mas muitos de nós, com o pressuposto de que nós precisamos da igreja,
Nós fazemos isso na nossa vida cotidiana, porque eu tenho comunhão com aqueles que não têm comunhão com o corpo de Cristo, mas eu não quero ter comunhão com aqueles que estão buscando ter comunhão com o corpo de Cristo. Não estou dizendo com isso que nós somos perfeitos, pelo contrário, todos nós somos pecadores, todos nós merecemos a morte, mas todos nós também temos a oportunidade de termos um encontro com Cristo e recomeçar nossas histórias. Estamos acostumados em estar em igrejas que nos servem, igrejas que nos dizem o que fazer e o que não fazer, e nós então escolhemos, e usamos inclusive o tal do livre-arbítrio para dizer que nós temos liberdade. Cara, livre-arbítrio é... O que é livre-arbítrio para você? É poder escolher se você quer aceitar algo ou não. O livre-arbítrio é poder escolher se você quer seguir certo princípio ou não. Jesus disse, é sim ou não, acabou. Então esse livre-arbítrio não existe para nós. O livre-arbítrio, na verdade, é como se fosse uma grande boia, um grande colete salva-vida que está jogando no mar. Você está no mar revolto que é a sua vida, e está lá o negócio jogado para você. Você pega e você é salvo. Se você não pegar, você morre. Pronto, sim, funciona. Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não dá opção para nós, dá? Você pode não concordar comigo em relação a algumas coisas que eu digo que estão na Bíblia. Tudo bem. É fato, é notório. Nem todos os pastores entram em concordância sobre um único texto. Por isso que é importante que todos nós tenhamos acesso às Escrituras, coisa que nossos irmãos do passado não tinham. E eram reféns daqueles líderes mafiosos que diziam pode ou não pode, faça e não faça. E parece que nós gostamos desse tipo de liderança, que nos diz o que fazer e o que não fazer para tentar nos justificar dos erros que nós cometemos e dizer, não foi eu, foi ele. A síndrome de Adão, o síndrome de Eva, não foi eu, foi ela. Isso não existe, irmãos. Por isso que eu volto a falar, as Escrituras foram escritas para aqueles que creem, por quê? Porque eles precisam entender que apesar da salvação ser individual, todos vamos fazer parte do único corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você que é chato, você precisa de mim que eu sou chato também. Hein? Usamos a expressão em alemão, chatos e chatos. Querido e querida. Então todos aqui são chatos. Ou chatos mesmo. Mas nós precisamos andar juntos, irmãos. Como é que nós medimos uma grande amizade? É por aquilo que nós temos de igualdade ou por aquilo que nós temos de afinidade? Pastor, igualdade e afinidade é a mesma coisa? Na minha perspectiva, não. Porque a afinidade, ela tem muito a ver com aquilo que eu estou disposto a abrir mão para poder que dar certo, sabe? Igreja não é um lugar para termos unanimidade, mas unidade no corpo de Cristo. Nós pensamos diferente, nós somos diferentes, agimos diferentes, tomamos decisões diferentes e precisamos uns dos outros. Eu preciso que alguém me empurre. Casei com uma mulher 360. De vez em quando eu tenho que puxar o freio de mão porque atrapalha de muito. Assim, tipo, me empurra demais. Mas ao mesmo tempo, se não empurrar, eu não ando. Por outro lado, ela precisa de um cara 110 como eu. Para dar uma segurada de vez em quando. Para não sair correndo, desesperado. Cair no chão, machucar o joelho de novo. Entendeu? Igreja é a mesma coisa. Por isso nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos disso, irmãos. Você casou com a pessoa que está aí só porque ela é bonita, ou porque não teve outra oportunidade, ou não teve outra opção? Desculpa. Você casou porque, de alguma forma, você estava disponível. Você achou que daria certo. Agora trabalha para que dê certo. A fé cristã também. Pessoas vão para a igreja e falam assim, vai dar tudo certo, vai mudar tudo, agora vai dar tudo certo, vou prosperar. Nossa! Aí você vê que começa a dificuldade aqui, dificuldade ali, amarra aqui, amarra ali. E, poxa Deus, esse negócio não está funcionando. Sabe que não funciona? A fé cristã não funciona? A fé cristã funciona. O que não funciona muitas vezes é a sua cabeça. É o seu pastor que te ensina errado. Por isso que você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa comer dessa palavra. Você precisa estudar essa palavra. Você precisa memorizar essa palavra. Você precisa interiorizar essa palavra. Você precisa ruminar essa palavra. A igreja de Tiatira
ela infelizmente não permitiu que a palavra entrasse dentro dela, mas que outras palavras de diversas vozes falassem com elas. A salvação, queridos, é por meio de Jesus, mas ninguém poderá ser salvo sem fazer parte da igreja. Apocalipse 19, versículo 7, fala sobre o casamento do Cordeiro. Então você precisa fazer parte desse negócio aí. Cristo valoriza tanto a sua igreja que ele se dá a conhecer no meio dela e não a parte dela. Jesus se revela às pessoas dentro da sua igreja e não fora da sua igreja. Muitas pessoas querem Cristo, mas não querem a igreja. Isto é impossível. A atenção de Cristo está voltada para a sua noiva, a sua igreja. Cristo deve ser o que ocupa o centro da sua atenção. Se Cristo não for o centro da sua atenção, você terá as suas atenções desviadas com muita facilidade. Por isso que Cristo está no meio da sua igreja, em ação como remédio para os males que querem afetar a igreja. Cristo não está apenas no meio da igreja, mas ele está andando, ele está numa ação investigativa. Jesus está entre nós, olhando para cada um de nós e vendo quem nós de fato somos. Quando Davi foi escolhido, a frase de Deus foi: eu não olho o que os homens olham, não olho como os homens olham, mas eu olho o que está dentro. Você imagina que então, você sentado nesse banco duro, passando calor aí comigo, e Jesus passeando entre nós aqui neste momento, olhando para cada um de nós de uma forma individual, e olhando o nosso coração, e vendo de fato quem nós somos. Ele não está preocupado se está ouvindo, ele está preocupado como é que você está sentado aí. Ele está vendo corações chateados, magoados, entristecidos, está vendo soberba, está vendo orgulho, ele está vendo dúvidas, ele está vendo um monte de coisa entre nós. E depois de tudo isso, ele diz para João: João, agora escreve uma carta lá para a Igreja Batista da Esperança, eu quero falar algumas coisas a respeito dela. Sou batista desde criança, irmãos, passei um tempo fora, fui para outra denominação, outra igreja, mas eu voltei. Filho rebelde, a casa voltou. Aprendi na minha época, na minha geração, a usar Apocalipse 3:20 como um dos versículos para levar pessoas a uma oração de conversão a Cristo. Você aceita Jesus? Aceito. Então, ora comigo, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Até que um dia eu aprendi que aquele versículo não era para os crentes, era para mim. Apocalipse 3:20 diz que Jesus está na porta da igreja, que diz que é dele. Ele está dizendo o seguinte: eu quero entrar, porque eu quero passear no meio de vocês. Como ele escreveu aqui no capítulo 2. Ele está no meio da igreja, andando pela igreja. Ele não está sentado no banco ouvindo o pastor pregar. Ele está no meio da igreja, olhando o coração de cada um de nós, para que cada um de nós receba uma porção que precisa da sua presença. Então nessa noite entregue-se ao Senhor. Esqueça das outras coisas. Permita que o Senhor tenha acesso à sua vida de uma forma completa, em nome de Jesus. Cristo sonda a igreja, pois os seus olhos são como chama de fogo. Capítulo 2, verso 18. Ali diz assim, verso 18 do capítulo 2. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Jesus está entre nós, com seus olhos de chama, olhando tudo o que você está fazendo, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você está proporcionando como visão para Ele agora. Sabe, esse pensamento seu preocupado com a sua conta amanhã, Jesus está vendo. Ele está dizendo assim: poxa vida, você consegue ficar? Sabe aquela oração que ele fez antes da crucificação? Vocês não conseguem ficar comigo nem uma hora? Eu vejo que essa frase Jesus fala para cada um de nós, toda vez que a gente vai num culto. A gente entra num culto, fica sentado pensando no boleto de amanhã, no que tem que fazer depois. Jesus está dizendo para nós a mesma coisa. Assim: olha, vocês não conseguem ficar comigo nem uma hora. Sabe, aquele momento que você está entregando o seu coração, a sua oferta ao Senhor nessa noite. Nós não temos mais sacrifícios, nós não matamos mais animais, nós não lançamos... Não, mas nós conseguimos colocar nosso coração no altar de Deus. É isso que Deus quer de nós. É isso que está dizendo a igreja. Há muitos males que atacam a igreja: esfriamento, perseguição, heresia, imoralidade, orgulho, apatia. Tem dois textos que eu gosto bastante de refletir. Um deles é Jesus dizendo assim, escrito na palavra: será que quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará nela fé?
Já viram isso? Será que quando o Filho do Homem voltar, encontrar na terra fé? E uma das coisas que o apóstolo fala em relação à igreja, fala assim, que a apostasia será muito grande. Apostasia não é apenas as pessoas esfriarem a sua fé. Apostasia não é apenas as pessoas não quererem mais saber das coisas de Deus. Apostasia começa dentro da igreja, quando as pessoas dentro da igreja começam a conviver, ter uma vida de igreja, mas sem crer no autor da igreja. Apostasia começa dentro, não fora. Apostasia começa no seu coração e no meu, quando nós abrimos a possibilidade de queremos racionalizar aquilo que Cristo é. Relativizar aquilo que Cristo faz. De permitir que aquilo que é santo, sagrado, se torne profano dentro da casa do Senhor. Na minha época, quando se dizia não pode trazer o mundo para dentro da igreja, as pessoas pensavam em calça comprida para as mulheres, em batom para as mulheres, a não usar gravata para os homens, a bateria, o mexer no púlpito, isso que era que na nossa época o trazer do mundo para a igreja. Mas irmãos, hoje o mundo, a igreja está cheia de coisas do mundo. Isso é apostasia. A relativização da fé, a falta de carisma, a falta de fervor, a certeza absoluta de que somos pecadores e que mesmo quando Deus fala conosco, nós precisamos continuar nos limpando para que o Senhor continue falando através de nós, porque ai de nós, como diz o apóstolo Paulo, tendo levado tantos à salvação, eu mesmo me perca no meio do processo. Porque Deus não quer que você apenas leve pessoas a Ele, Deus quer que você também chegue-se a Ele. Nós não podemos nos conformar só com as migalhas que caem na mesa do Senhor, como diz aquela mulher, mas até os cachorrinhos comem até das migalhas. Jesus falou, sua fé é tão grande. O banquete é maior, sua filha vai ser curada. Pronto. Nós precisamos entender e compreender as coisas do Senhor. Para a igreja de Esmirna, para a igreja de Éfeso, por exemplo, que havia perdido o seu primeiro amor, Jesus se apresenta como aquele que anda no meio da igreja, segurando a liderança na mão, como seu pastor superior. Cristo está dizendo assim, eu vejo tudo e conheço tudo. Nós precisamos de igrejas assim, que o Senhor passeie entre nós, e que veja tudo, e que nós possamos ouvir a sua exortação. A igreja de Esmirna estava passando por sofrimento, perseguição, morte iminente pela perseguição, enfrentando um martírio de verdade. Jesus se apresenta como aquele que esteve morto e tornou a vida dizer o seguinte, olha, você está passando por perseguição, você está sendo preso, você vai ser morto, mas lembre-se que aqui está dizendo com você alguém que morreu e viveu. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Enquanto na igreja de Éfeso, Jesus está dizendo para eles assim, eu sou o seu pastor. Na igreja de Pérgamo, de Esmirna, Jesus disse, nem a morte pode parar vocês. Quem fala é aquele que morreu e viveu de novo. A igreja de Pérgamo, que estava se misturando com o mundo e perdendo o senso da verdade, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes e que exerce juízo e separa a verdade do engano. Pérgamo estava em conflito entre a verdade e o engano. Pérgamo era uma igreja que Jesus estava andando por ela dizendo o seguinte, vocês estão divididos hoje entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. E eu quero que vocês entendam o seguinte, eu estou no meio de vocês, e eu sou a verdade, eu sou o caminho, e eu sou a vida. Quantas igrejas estão na situação de Éfeso, precisam perceber que o seu pastor não é o seu pastor, mas é o pastor eterno, glorioso. Ele é o cabeça da igreja, sempre vai ser. Quantas pessoas nas igrejas hoje, como o pessoal de Esmirna, passando dificuldades porque está tentando ser fiel nos seus trabalhos, nos seus negócios, está tentando fazer tudo certo, sem nenhum tipo de engano, não quer pagar propina, não quer fazer nada de errado, porque quer sobreviver de uma forma correta, porque tem filhos que estão observando e olhando para eles. Preciso também compreender que aquele que todas as coisas largou de lado, Cristo, está com eles dizendo, vou te dar uma coroa, ser fiel até o final. Talvez alguns de nós estamos vendo a igreja de Pérgamo, por exemplo, que está com dúvidas.
Se eu morrer hoje, eu não sei se eu vou para o paraíso. A minha vida não está legal. E Jesus está dizendo para você hoje, Jesus está aqui nesse lugar dizendo para você o seguinte: olha, eu sei que você está com dúvidas, mas crê em mim e você será salvo. Mas estou com dúvida do quê? De que se você crer será salvo, ou está com dúvida de que você é merecedor? Se você está com dúvida de que é merecedor, então eu vou te dizer, você não merece, mas a graça te basta. Ninguém é merecedor de estar na presença do Senhor. Ninguém por si só é bom o suficiente. Você pode ser bom para o seu pai, bom para a sociedade, bom para os negócios, mas você jamais vai ser bom o suficiente para poder receber de Deus a aprovação. Porque a nossa natureza já nos coloca numa situação desagradável diante de Deus. Mas a graça do Senhor nos redime todos os pecados. A igreja de hoje, que é a igreja de Tiatira, ela estava tolerando a impureza e caindo na imoralidade. Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Em Tiatira havia muitas associações, muitos sindicatos, muitas agremiações, porque Tiatira é uma cidade muito comercial muito forte. Eles eram fortes, eles tinham uma espécie de uma profissão lá, de pessoas que trabalhavam com ferro, com bronze. Eles tinham tecidos, eles tinham padeiros, eles tinham várias áreas, púrpura, que aquela tinta para pintar tecidos, púrpura, muito forte, eles tinham várias associações, e cada associação de cada profissional que eles tinham não só a organização comercial, mas também todos eles estavam subjugados ou tinham um Deus, uma deidade que eles serviam, que eles seguiam. E cada um daquelas associações que tinham os seus funcionários, todos os funcionários que entravam nessas associações como para trabalhar, eles também tinham que entrar no sistema. Qual o sistema? Todas as vezes que a associação, esses sindicatos, fizessem um jantar, um almoço, algum evento, todos os seus funcionários tinham que participar. E todos os alimentos, antes de serem servidos, todos eram dedicados aos deuses que eles seguiam. E, normalmente, terminavam essas festas com promiscuidade, com festas regadas à imoralidade, à prática sexual entre eles. Essa era a vida, o contexto da cidade de Tiatira. Então, se você, por exemplo, era alguém que se considerava um cristão, e era funcionário, ou tinha um negócio, queria fazer parte da associação, se você não submetesse a esses encontros sociais, de refeições, e posteriormente também de imoralidade, se você era um comerciante, você era desvinculado, você era escrachado, você era abandonado. Se você era funcionário, você era demitido, e você era mal falado na cidade toda. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam ligadas à sua prosperidade, ao seu sucesso, à deidade, ao paganismo, a uma religião ligada a essas associações. Se em Esmirna a perseguição à igreja era efetiva, de poder serem mortos, presos e mortos, no caso de Tiatira não havia perseguição nesse aspecto. A perseguição era sobre a sua moral. Se você tinha um comércio e não queria participar, você poderia perder o seu comércio, a sua renda, os seus bens. Isso era o que estava pegando na igreja de Tiatira, porque nem todos estavam preparados para perder as coisas. Você está preparado para perder a sua empresa por causa de Cristo? Você está preparado para perder o seu emprego porque você quer ser fiel a Deus, nas mínimas coisas? Um dos templos que havia em Tiatira era da deusa Diana. E também havia ali alguns templos, onde chamavam templos de revelações ou de adivinhações. Esses templos eram repletos por sacerdotisas que haviam ou recebiam instruções do deus Apolo para poder então dizer às pessoas o que elas precisavam ou queriam ouvir. Era muito comum em Tiatira a participação maciça, por causa das religiões, por causa dos templos, a participação de sacerdotisa, de mulheres, na sociedade e também nas igrejas, na questão religiosa. Talvez seja aí um dos motivos que o apóstolo Paulo em Coríntios escreve
a igreja pedindo para que as mulheres ficassem caladas na igreja e usassem véu. Não quero entrar em detalhes nem entrar em discussão, mas em Coríntios havia um templo de Afrodite, onde os cultos também eram regados à imoralidade. Sacerdotisas sexuais tinham relação com os homens que queriam prosperidade nas suas plantações. E essas pessoas começaram a se converter e, por terem uma liderança nata, começaram a entrar na igreja e liderar, porque os homens não queriam liderar a igreja. E Paulo então fala, por questão social, por questão de costume, então coloquem um véu, porque elas tinham as cabeças raspadas, que identificavam elas como sacerdotisas. Talvez também por esse motivo, foi fácil na igreja de Tiatira uma mulher chamada Jezabel entrar, seduzir os membros da igreja, ao ponto de que eles também começassem então a pensar da seguinte forma: não é tão errado eu participar das atividades sociais da associação que eu estou vinculado. Por exemplo, não há nenhum motivo para que eu não participe das refeições que são doadas, são feitas e são entregues aos seus deuses para depois servindo para eu comer. Também não tem nenhum problema se eu começar então a também participar das festas regradas à imoralidade, porque afinal de contas o pensamento grego da época era muito simples: o que o seu corpo faz não interfere no que o seu espírito é. Uma vez que você se converte, o espírito está convertido, o seu corpo, ele não necessariamente faz com que o seu espírito seja prejudicado. E por mais absurdo ou interessante que possa ser esse pensamento, é um pensamento que persiste até hoje. Muitos homens e mulheres acham que eles fazem no oculto do seu quarto, da sua casa, com o seu corpo, não interfere na sua conversão, porque o seu espírito já está com Deus. Não é assim que funciona. O corpo, diz a palavra, é a casca, é a casa que habita o espírito. É através do corpo que eu manifesto a glória de Deus. Então nós precisamos entender que a igreja de Tiatira estava passando por um momento onde eles precisavam escolher santidade ou imoralidade. Vivemos hoje no Brasil numa geração onde a imoralidade é tão forte dentro das igrejas que a santidade parece que é algo que não existe. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a glória de Deus. O que é santidade? Santidade é você ter a consciência de que você é separado para a glória de Deus. Santidade é um processo que vai tirar o pecado de dentro de você. A salvação, querido, tira você do mundo. Mas a santidade tira o mundo de dentro de você. É um processo que nós todos temos que passar. Você é salvo não necessariamente quando você aceita Cristo, presta atenção, quando você aceita Cristo, você entendeu que Ele é importante para você. Mas uma coisa você precisa entender, que você precisa ser salvo dos seus desejos. Como assim, pastor? Vou tentar explicar. Você pode ter desejo por pornografia. Você precisa ser liberto do desejo da pornografia. Você pode até querer, mas se você quer e evita, processo de santidade. Se você deseja e sucumbe, processo inverso da santidade. Não é como os gregos que diz o seu corpo está sofrendo, mas o espírito está garantido. Não, você é feito de corpo, de alma e de espírito. A Bíblia diz, todo o seu corpo, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. A igreja de Tiatira permitiu que essa mulher chamada Jezabel, existe uma dúvida muito grande se de fato o nome dessa pessoa era Jezabel ou era apenas uma referência à esposa do rei Acabe, lá do 1 Reis, do Velho Testamento. Mas existe um livro chamado O Espírito de Jezabel. Não sei se alguém já leu esse livro. Ele é interessante. O autor descreve nesse livro características de Jezabel, do Velho Testamento, que muitas vezes está dentro da igreja, não necessariamente por causa de uma mulher, mas as características. E uma das características do espírito de Jezabel é a manipulação para que as pessoas deixam de crer naquilo que é bíblico, para crer naquilo que a pessoa está dizendo. Aquele tipo de coisa que acontece em igreja, aconteceu nessa igreja, vai acontecer em vários outros lugares. Alguém entra na igreja,
de uma forma muito sutil, muito sorrateira, muito natural, e vai fazendo amizade, principalmente com a liderança da igreja. Se torna um amigo do pastor, amigo da família pastoral, depois se torna amigo da liderança de uma outra forma da igreja. E daqui a pouco ela não está apenas compartilhando coisas sociais, mas está compartilhando pensamentos e sensações, contaminando as pessoas, e quando se dá conta, a igreja está dividida. E aquele que tem o espírito de Jezabel, na verdade, ele fica à parte, porque as pessoas começam a discutir e perguntar, aquilo que estava em paz até aquele momento já não tem mais paz, por quê? Porque começam então a ter coisas plantadas no coração das pessoas. O livro trata exatamente sobre o perigo de você dar abertura na igreja para qualquer pessoa. Nessa igreja, por exemplo, já tivemos essas experiências aqui, algumas delas. E tomamos a decisão que aqui no púlpito só vem pregar quem eu conheço e quem eu compreendo que é uma pessoa de Deus. Já aconteceu de viajar e quem estava na liderança que eu havia deixado trazer pessoas estranhas aqui, eu tive muito problema depois com isso. Porque, irmãos, o ser humano é feito de algumas coisas. Alguns de vocês, alguns de nós, gostamos de coisas diferentes. Gostamos de nos arrepiar, gostamos de ver, eu te disse, o Senhor te disse, eu tenho uma palavra para você. Irmãos, se você olhar a Bíblia do Velho Testamento com muito carinho, com muita dedicação, Deus às vezes falou com pessoas uma vez a cada 100 anos. Porque a intensidade, não é a intensidade de quantas vezes Deus fala com os seus profetas, nos seus juízes, mas é a quantidade de fé que aquela pessoa tem naquela palavra que foi dada para ela. Ela vive toda a sua história pela palavra que foi dada para ela. Mas nós não, nós queremos uma palavra profética todo dia. Uma caixinha de promessa a todo momento. E nós seguimos isso, e isso nos prende de tal maneira que nós não buscamos na palavra de Deus aquilo que Ele quer para nós. Irmãos, não falo isso porque estou apontando para você, eu já fiz isso. Quem não fez, que atire a primeira pedra. Quem nunca foi aquele de ir na casa da irmã que ora, do irmão que ora? Quem de nós nunca foi no monte, viu folhinha brilhando? Quem nunca de nós foi e recebeu uma profecia, uma palavra que mexeu com a gente, deixou a gente impactado e chorando, e depois pensando, o que ele quis dizer com isso? Quem de nós, irmãos? Mas vamos ser honestos, sinceros. Quem de nós recebemos essas palavras e depois fomos na palavra de Deus dizer, Senhor, foi Tu mesmo? Porque Deus não se contradiz, meu irmão. Uma vez um profeta aqui dessa igreja, logo que nós chegamos, falou assim, pastor, você não acredita muito nessas coisas não, né? Eu falei, como não, meu irmão? Lógico que eu acredito, está na palavra, lógico que eu acredito, como não? Oxe. Não, mas porque eu, quando dou uns testemunhos, o senhor não fala nada. Eu falei, mas, nossa, o que eu vou falar? Não, mas porque, veja bem, fulano Deus mandou falar tal coisa, deu certo, Deus mandou falar tal coisa, deu certo. Eu falei, também você falou para tal pessoa, não deu certo, falou para tal pessoa também, não deu certo. Eu falei, Deus não joga bingo, que eu saiba. Deus acerta na primeira. Ele ficou bravo comigo, saiu da igreja. Nossa, fiquei tão triste. Fiquei tão triste. Meu irmão, nós não... Olha, se palavra profética fizesse o povo de Deus crescer, o Brasil seria uma potência assim, ó. Porque o que tem de profeta nessa nação é uma brincadeira. Mas a pergunta é, o que nós fazemos com a palavra que nós recebemos? Eu estava conversando ontem com uma pessoa que participou, que tem um parente que participa de uma igreja que tem muitas dessas coisas assim, palavra profética, um monte de coisa, está em crise agora. Porque sempre tinha uma palavra profética, uma oração de cura para alguém, mas quando eles ficaram doentes, Deus não os curou, eles entraram em crise. E nós estávamos conversando sobre isso, ele falou assim, pastor, como é que eu vou explicar isso para essa pessoa? Eu falei assim, olha, é simples, fala para ele ler a palavra. Deus é um Deus de cura, sim, nós cantamos uma canção maravilhosa aqui que fala sobre isso. Mas a vida tem que ter discernimento. Quem conhece a vida de cada um de nós é o Senhor.
Se eu pudesse tirar algo de mim para dar para alguém, para que a pessoa não sofra, eu faria, querido, mas eu não posso fazer. Será que Deus ama mais a irmã Tili, quando curou ela do câncer, do que a mim, que estou resfriado faz um mês? Não tem como medir isso, meu irmão. Mas a sua comunhão, a sua intimidade com o Senhor vai te dar uma palavra profética de discernimento para você poder falar o que precisa ser falado. E ordenar aquilo que precisa ser ordenado. E se calar na hora que tem que se calar. Você não precisa ter uma palavra profética todo dia. Você precisa ler a palavra profética todo dia. Ou você não acredita que isso aqui é a palavra de Deus? Eu conheço crentes que não gostam de ler a Bíblia, porque não precisa. Como é que você vai conhecer alguém que escreveu uma carta para você e você não tem interesse? Como é que você vai conhecer o Deus que criou todas as coisas, o Deus que você diz que cura, que santifica e que faz milagres, se você não consegue discerni-lo? Nas nossas igrejas modernas, Paulo não seria pastor de igreja nenhuma. Pedro não seria pastor de igreja. Davi, não seria pastor de igreja nenhuma. Porque o currículo deles não são bons. Davi adulterou, matou, tinha uma porrada de mulher. Pedro era muito duro com as palavras. Paulo também. Quando a igreja visse o currículo dessas pessoas, eu falei, não, esses aí não são capazes, para a nossa igreja não serve. Nem Jesus acho que seria pastor de muita igreja aí. Sabe por quê? Afinal de contas, Jesus vai sentar para comer com pecadores. Nós aqui da Batista Esperança somos todos santos, pelo amor de Deus, né? Deus vai sentar com pecadores? Não, para com isso. Pô, chama Jesus lá fora, tá com os caras lá fora, a gente vai começar o culto, ele tem que vir para pregar. Quem nós somos, meu irmão? Se nós não conseguimos conhecer, discernir quem é Deus aqui, através desse livro, nós só temos narrativas que podem ser, na maioria das vezes, narrativas enganosas. A igreja de Tiatira precisava entender que os olhos do Senhor estavam sobre eles. Provavelmente, a igreja de Tiatira também tenha sido plantada na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Lá em Atos, no capítulo 16, a partir do verso 13, tem um encontro de Paulo com uma mulher chamada Lídia. Ela era uma pessoa que comercializava púrpura. E provavelmente nesse encontro, Paulo pregou, ela se converteu, e talvez pela influência dela, porque ela era de Tiatira, o evangelho deve ter chegado lá. Lembra da mulher samaritana? Voltou lá e pregou? Talvez Lídia tenha pregado, ou Paulo tenha ido para lá por influência dela. De qualquer forma, tal igreja também estava sob a responsabilidade do apóstolo João. O que sabemos dessa igreja é que tinham 3 grupos lá em Tiatira que estavam passando ou dando bastante trabalho. O primeiro grupo que tinha na igreja se mantinham fiel a Deus, às Escrituras, à liderança do apóstolo João e também ao pastor que João deixou naquela igreja, e também combatia o pecado da idolatria na cidade e também da idolatria na igreja. Tinha aquele grupo da igreja que não gostava de Jezabel, não gostava do que ela pregava, não gostava do que ela ensinava, se mantinha fiel a João, ao pastor, e ficava na igreja tudo de boa. Tinha um segundo grupo que gostava de Deus, das Escrituras, obedecia a liderança de João, do pastor, mas não combatia os pecados da cidade nem da igreja. Ou seja, eu não faço, não concordo, mas fica quieto. E tinha o terceiro grupo, aquele do oba-oba, né? Não, esse pastor aí não sabe de nada, não usa gravata, não presta nada. A profetiza que tem toda a palavra certa. Aliás, irmãos, é bom que você saiba o seguinte: toda igreja que tem palavra de profecia, ele tem que ser submisso ao pastor da igreja. Se tem um pastor pregando, um profeta se levanta, manda o pastor calar a boca, quem tem que calar a boca é o profeta que está lá, não é o pastor. Entende isso? Ah, mas só uma palavra porque o pastor está em pecado. Está em pecado? Ele é o pastor da igreja. Então, se está em pecado, Deus fala com ele. Ela pode ir falar depois com ele. Mas ela não vai falar lá no meio para o pastor sair daqui. Pastor, estou desafiando o Senhor. Não, a Bíblia diz que nós precisamos discernir os espíritos que falam conosco. Ok? Não é qualquer pessoa que vem e levanta a voz e fala o que tem que falar ou quer falar.
Seja pelo menos sincero e diga assim: eu sinto no meu coração de falar para você isso. Não fala que o Senhor está falando. A igreja de Tiatira tinha essa mulher, Jezabel ou qualquer outro nome, que ela ensinava o seguinte: para que você possa vencer Satanás, você precisa conhecer Satanás de uma forma muito profunda. Está lá no versículo 23. Você quer vencer Satanás? Você quer vencer o seu pecado? Entre de cabeça no seu pecado. Ela ensinava para o pessoal da igreja, na escola bíblica, que ela era professora. Ela dizia o seguinte: ó, não só entre nós aqui, não fala para o pastor nem para os outros, tá? Mas é o seguinte: não tem nenhum problema de você participar das festas de agremiações, não tem problema nenhum você comer alimento que foi sacrificado a ídolos, não tem problema nenhum você comer, encher a pança, depois ir lá e deitar com a mulher que não é sua, não tem problema nenhum. Afinal de contas, você, para vencer o seu pecado, você precisa conhecer a fundo o seu pecado. Hoje chamamos isso de hipergraça, aonde você faz o que você quer, comete os erros que você quer, porque Deus é amor e todo o seu pecado já foi perdoado, então você está de boa. Não é assim que funciona. A hipergraça diz que Deus é amor. Olha, lê as igrejas do Apocalipse, como Jesus está falando. Esse Jesus que é amor, ele está dizendo aqui em Tiatira: eu dei tempo para que essa mulher se arrependa, e todos aqueles que a ouvem também se arrependessem. Como ela não se arrependeu, vou colocar ela de cama, vou matar os seus filhos e todos aqueles que seguem ela. Esse é o Deus de amor. O Deus de amor é aquele que fala para você: arrependa de teus pecados, ser fiel até a morte. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça que o Espírito diz à igreja. Sabe, irmãos, esse grupo era liderado por uma mulher que se dizia profetisa, uma líder informal na igreja, não aceitava a liderança. Tal grupo era rebelde, desobediente a Deus e às Escrituras. Jesus diz, o nome dessa mulher era Jezabel, mas provavelmente não era, como já falei. Dentro da mesma igreja temos pessoas fiéis e pessoas infiéis. Aqui na Esperança temos pessoas que podem também ser consideradas fiéis e infiéis. Por que não? Tem dia que eu sou infiel à palavra. Nós podemos nos dar bem assim. Mas quem diz de fato que nós nos amamos ao ponto de querermos o melhor um do outro? Nós precisamos entender que dentro de cada igreja batista, cada igreja metodista, cada igreja presbiteriana, cada igreja assembleana, cada igreja que tem nesse planeta Terra, tem pessoas desses três grupos. Pessoas que são fiéis à palavra, pessoas que querem ser fiéis, mas não se intrometem, não interferem no pecado dos outros, e aqueles que querem cometer pecado e ter as bênçãos do Pai. Por isso que você não é igreja. Nós somos. Nós somos. A igreja nem sempre é aquilo que aparenta ser. Jesus conhece a igreja de forma profunda. Ele conhece as obras da igreja. Jesus certa vez disse aos líderes religiosos: vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão podres. A igreja de Tiatira, quem via de fora, via uma igreja crescente, uma igreja forte, uma igreja boa. Talvez você, como eu, olhamos para algumas igrejas e falamos assim: essa igreja está boa, é uma igreja forte, está crescendo para caramba, é uma igreja que, nossa, prospera, ajuda todo mundo. E Jesus vem e diz: vocês são fortes, são bonitas e fortes por fora, mas por dentro eu venho sobre vocês e digo que vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Porque, irmãos, o crescimento não se mede pela quantidade das coisas, nem os bens que você tem vai dizer que você é um profissional que deu certo. Mas você vai ser medido por um profissional que deu certo, pelo legado que você deixa para você, para sua família e para aqueles que vêm depois de você. A igreja de Éfeso foi chamada a lembrar-se, arrepender-se e voltar à prática das primeiras obras, ou seja, do amor. Caso não mudasse, a sentença de Jesus foi clara: se vocês não mudarem, não se arrependerem, vocês vão deixar de existir. A igreja de Éfeso foi lá falando sobre isso. Se eles não se arrependessem, voltassem à prática das primeiras coisas, seria tirado o candeeiro do meio deles, ou seja, seria tirado a palavra deles, seria tirado a vida deles, eles morreriam como igreja. A igreja de Esmirna, diante do martírio, é exortada a ser fiel até a morte. Não importa se você está sendo preso ou perseguido, ser fiel até a morte. A igreja de Pérgamo, que estava dividida entre a verdade e o engano,
A advertência foi: arrependa-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha mão. A igreja de Tiatira, que abria suas portas a uma desregrada profetisa, Jesus chama ao arrependimento, mas por recusar, envia o seu juízo. Chama os crentes fiéis a permanecerem firmes até a sua segunda vinda. É interessante você observar e ler isso com bastante calma depois. Para concluir, irmão, que eu já passei no meu tempo muito tempo. Para todas as igrejas que já estudamos, e ainda vamos estudar nas próximas semanas, há um único refrão em todas elas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus ainda está tendo paciência para que você e eu nos arrependamos e possamos ter encontro verdadeiro e legítimo com Ele. Nós não estamos estudando apenas para o nosso conhecimento intelectual, irmãos, ou por curiosidade escatológica ou teológica. Estamos estudando porque precisamos ouvir o que Deus quer falar conosco. Precisamos saber o que Deus pensa da Igreja Batista da Esperança. Precisamos saber. Nós precisamos saber. Tiatira foi uma igreja que se deixou contaminar, e hoje, mais uma vez, somos exortados a ouvir o que a palavra de Deus nos diz. Portanto, irmão, não esqueça: Cristo é o cabeça da igreja, a tudo vê e a todos vai julgar. Não queira, pois, os privilégios do mundo, não viva pelos segredos da sabedoria dessa terra, não se engane com simulações de espiritualidade profunda. Experiências vêm, experiências vão, mas Cristo permanece para sempre. Não se contamine com ninguém, não se deixe contaminar e também não contamine ninguém. Eu penso assim, eu imagino assim. Não, você não pensa, você não imagina se estiver contrário à palavra de Deus. Ok? Não. Pensa. Eu tenho tentado me esforçar e tenho dito para as pessoas: tente não dizer eu penso, quando você vai dizer algo das Escrituras para alguém. Diz você: eu acredito, eu aprendi, eu aprendo, estou tentando viver melhor do que eu penso. Deus não está preocupado com o que você pensa a respeito dele, está preocupado com o que você tem entendido dele. Ouça o que Cristo diz: deixe eu examinar você, busque o seu perdão, a sua salvação, saia daqui buscando crescer na fé, na esperança e no amor. 1 Coríntios 13 diz sobre o amor de Deus e diz: todas as coisas vão passar, mas a fé, a esperança e o amor vão substituir, principalmente o amor. O amor manifestado em Cristo veio para morrer, ressuscitar, mas ele vai voltar também depois para julgar. Então, o mesmo amor que estende a mão é o amor que vai também trazer a espada. Que Deus te abençoe e te guarde. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus abençoe, irmãos.